O primeiro Just Dance completou 15 anos em 2024. Com um orçamento de R$10, um salgado e um caldo de cana, esse jogo foi o responsável por iniciar uma das séries de jogos mais famosas da 7ª geração de consoles. Hoje em dia, após toda a evolução que o Just Dance teve, se voltarmos na primeira edição, a gente pode ver que ela envelheceu como um copo de leite no sol. Tudo aqui é bem mais simples. Só que não é justo comparar a primeira edição com as edições mais recentes, pois assim estaremos fazendo um anacronismo, que é usar critérios de uma outra época para analisar uma coisa que não pertencia àquele tempo. Então, respeitando a época dele e as limitações, vamos relembrar 15 curiosidades sobre o Just Dance 1, uma curiosidade para cada ano de existência do jogo. Vamos começar pela curiosidade mais óbvia. O nome do jogo foi inspirado na música da Lady Gaga que estava bombando na época que o jogo lançou. O que de certa forma é irônico, porque Just Dance só foi chegar na série muitos anos depois. Os comerciais do Just Dance 1 foram levemente inspirados nos comerciais do iPod. Aqueles comerciais em que uma única cor dominava o fundo e silhuetas apareciam dançando em destaque. A capa americana do jogo também segue esse mesmo conceito. Falando das capas, a versão americana que eu acabei de citar agora é a que nós aqui do Ocidente conhecemos, aqui no Brasil, na América Latina, Estados Unidos e tal. Mas a versão europeia tem um conceito bem diferente e até o logo do jogo muda. É engraçado que usaram esse logo europeu no menu do jogo de todas as regiões. E isso só aconteceu nessa edição aqui, porque nas seguintes começaram a usar os logotipos de acordo com a capa da região. Todas as danças do jogo foram gravadas por apenas 2 pessoas, Julia Spicer e Jeremy Paquet. Provavelmente falei o nome deles errado. Desculpa aí qualquer coisa. Julia Spicer, Jeremy Paquet. Além do modo normal, o modo clássico que já conhecemos, o jogo conta também com o modo Strike a Pose, em que você deve parar no momento que o jogo pede. E também tem o modo Last One Standing, em que você e mais 3 jogadores começam com 7 corações e vão perdendo eles se errarem os passos. O último que ficar com pelo menos um coração sobrando ganha. Esse último modo beira o impossível, já que o sistema de pontuação do Just Dance 1 é muito impreciso. O Just Dance 1 é a edição que tem menos músicas disponíveis, 33 ao total. São 32 no modo principal e uma extra chamada Warm Up, que serve apenas para você se alongar antes de começar a jogar, e não é possível pontuar nela. Se você ainda não deixou o like no vídeo, agora é a hora. Vai, deixa o like aí e se inscreve no canal caso você não seja inscrito para me ajudar a chegar nesses 30k que não chegam nunca. Quase 90% do pessoal que vê os vídeos não se inscreve por algum motivo. Se todo mundo se inscrevesse, já era pro canal ter batido os 100k. Bora mudar isso? Agora sim, vamos voltar para as curiosidades. Alguns detalhes da interface do jogo são diferentes de outros Just Dance. Por exemplo, o Just Dance 1 é o único jogo da série em que os dançarinos não usam luvas. Essa sombra ao redor do coach também só aparece aqui. O legal dessa sombra é porque ela adianta os movimentos que o dançarino fará logo em seguida. Eu sinto falta dessa função nos Just Dances mais recentes. Mas meio que os pictogramas também fazem essa função, então ok ela ter sido retirada nas edições seguintes. Aqui no Just Dance 1, os feedbacks das pontuações são apenas X, OK e Great. E o jogo não tem Gold Moves. Tem uma paradinha muito similar que é o movimento Shake, que você precisa balançar bastante o controle por alguns segundos para conseguir pontuar. Family Guy inspirou a coreografia de Surfing Bird. A coreografia do Just Dance é muito similar aos passos que o Peter Griffin dança na série animada. Você sabia que a primeira banda brasileira a aparecer no Just Dance está no Just Dance 1? Pois é, o remix de Funplex foi feito pela banda brasileira Cansei de Ser Sexy. E eu perguntei isso diretamente para a vocalista da banda que me confirmou a informação. Eles fizeram muito sucesso internacionalmente com o nome CSS, do jeito que está escrito no menu do jogo. O jogo tem um indicador de dificuldade e esforço para cada música. E se formos levar ele em consideração, as rotinas mais difíceis dessa edição aqui são Acceptable in the 18s e Jerk It Out. E a música mais fácil é Mashed Potato Time. Você concorda? As rotinas do Just Dance 1 já foram remasterizadas 2 vezes. A primeira delas foi na época do Just Dance 3, quando as músicas chegaram na loja do jogo como DLC e também foram lançadas na coletânea Just Dance Greatest Hits. Nessa época, apenas 6 músicas ficaram de fora das remasterizações. São elas: Girls Just Wanna Have Fun, Bibi, Groove Is in a Heart, Lump,
Surfing Bird e Womanizer. E elas foram remasterizadas mais uma vez na época do lançamento do Just Dance Now. Dessa vez, todas as rotinas do jogo foram retrabalhadas, com exceção de uma, que é Grooves in the Heart. Imagino que a Ubisoft tenha passado por alguma complicação de copyright com essa música pra nunca mais ter mexido nela. Até eu já levei um strike no canal quando postei gameplay dançando essa música. Gata, quase perdi o canal por causa de Grooves in the Heart. Enfim, mesmo tendo remasterizado todas, algumas não foram disponibilizadas oficialmente, nem no Now, nem no Unlimited. Mas a versão remasterizada estava lá nos servidores e foram vazadas. Just Dance 1 tem lore. Sim, o jogo tem uma lore, mas ela não envolve planetas e multiversos como nos jogos atuais. Se repararmos bem, todas as 33 rotinas do Just Dance 1 se passam no mesmo lugar. É uma sala com um telão no fundo e a única coisa que muda é um videozinho que está passando no telão de uma coreografia para outra, dando a entender que eles estão num estúdio ou em um palco se apresentando, que foi uma ótima desculpa para disfarçar o baixo orçamento do jogo. Esse conceito do telão se perdeu quando as rotinas do Just Dance 1 foram remasterizadas para o Just Dance Now. Algumas ganharam apenas um tapa no visual, mas outras foram completamente reimaginadas com outro conceito. Enfim, posso fazer um vídeo só sobre a lore do Just Dance depois, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se vocês apoiam a ideia. O jogo tem uma versão demo que foi usada em eventos antes do lançamento oficial. Em alguns vídeos podemos ver uma gameplay de Pump Up the Jam com um fundo estático. E recentemente foi postado um vídeo do menu dessa demo aqui no YouTube. Não tem nada demais, nada de especial. A maioria das músicas estão bloqueadas, mas se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Praticamente todas as rotinas do Just Dance 1 têm uma versão beta. Algumas fotos dessas betas foram usadas em artes promocionais do jogo, como essa de Fame com esse aspecto dourado. Recentemente vazou muito material do Just Dance 1 e vimos que foram gravadas rotinas inteiras com essas roupas. Não eram apenas fotos promocionais. E vou aproveitar que estamos falando de conteúdo descartado para falar das músicas removidas. Algumas músicas foram removidas da song list do jogo final e foram sendo descobertas ao longo dos anos das mais diferentes formas. Algumas em menções nos arquivos do próprio jogo, outras em servidores do Now e do Unlimited e outras por vazamentos. Tá, Douglas, mas quais são essas músicas? Algumas foram regravadas e lançadas em edições futuras, como Jungle Boogie e Soul Bossa Nova, que entraram na songlist do Just Dance 2. Land of Thousand Dances, do Just Dance 3, também foi cotada para estar no Just Dance 1. Já algumas foram totalmente descartadas e deixadas de lado, como Shake, do Sam Cooke, e outra que tem apenas o codinome Feel Good. Qual música será essa Feel Good? Essa aqui é uma curiosidade extra que já vai puxar o gancho pro vídeo do próximo jogo e vou postar somente quando esse vídeo aqui chegar nos 300 likes. Então compartilhe com os amigos que jogam Just Dance com vocês para eles ajudarem também nessa meta. Vai, a meta tá pequena, vai, 300 likes, é possível. Vamos lá. O primeiro concurso de Just Dance foi realizado no Just Dance 1 e se chamava Just Dance Talent Search. O prêmio era $1000 e também se tornar o dançarino da música When I Grow Up no Just Dance 2, que estava em produção e com um marketing gigantesco. Estavam investindo tanto no marketing que chamaram a coreógrafa das Pussycat Dolls, a Robin Anton, para escolher o vencedor. Foi divulgado no regulamento que seria apenas um ganhador, mas no final 3 viraram dançarinos do jogo: Liana, Mandy e Sam, além, claro, da coreografia clássica. Então, ao total ganhamos 4 coreografias de When I Grow Up. Uma das regras desse concurso era subir um vídeo pro YouTube dançando Just Dance. Então, se você procurar por Just Dance Talent Search, você ainda vai conseguir achar vídeos de algumas pessoas que participaram. Você conhecia todas essas curiosidades? Se você for da época do Just Dance 1 e quiser compartilhar mais uma curiosidade aqui nos comentários, fique à vontade. Por hoje é só, mas nos vemos no próximo vídeo.